nosso último episódio da temporada de Fortecast. Então a gente já teve aí 3 episódios maravilhosos, cada um com informação melhor do que o outro. Tenho certeza que você já aproveitou bastante. E para encerrar com chave de ouro, a gente trouxe um super profissional que entende tudo de drogas. Mas são as drogas lícitas, os medicamentos, que a gente tem aí alguns que a gente precisa conversar um pouquinho, porque estão no boom do momento. Então hoje, para o nosso último episódio da temporada, a gente conta com a presença do Pro Ale Tanimoto. Ale, muito obrigada pela presença, por aceitar esse desafio aí com a gente. Imagina, Bia, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme fazer parte do Fortecast e uma honra fechar essa série de gravações que eu já vi os outros episódios e eles estão incríveis. Maravilhoso. Então vamos ao que interessa, né? Porque a gente nunca tem muito tempo para aprofundar o tanto que a gente quer, mas a gente vai falar aí do que é mais popular, do que tá mais na moda hoje. Então, em janeiro, mais especificamente no dia 2 de janeiro de 2023, a Anvisa, então, aprovou o uso de semaglutida, que já era um composto utilizado aí para o emagrecimento, mais como off-label, mas veio então a aprovação como on-label. Isso mudou aí, inclusive, o nome utilizado comercialmente para droga, mas no final das contas é a nossa velha amiga semaglutida. Então, focando nessa questão pro emagrecimento, o que ela faz, assim, né? A semaglutida, como você mesmo disse, essa coisa de on-label e off-label, o on-label é quando a gente usa o medicamento para aquilo que a pesquisa clínica desse medicamento foi feita. Então, ele era usado para tratamento de diabetes, onde no pâncreas ele estimulava a secreção de insulina e diminuía de glucagon. Com a maior secreção de insulina, a quantidade de glicemia circulante no sangue diminuía. Então, esse era o principal uso. Com o tempo, eles foram percebendo que as pessoas que tomavam a semaglutida, elas tinham diminuição do apetite. E essa diminuição do apetite era imensa. Além da diminuição do apetite, quando a pessoa se forçava a comer, porque aqui a gente já viu nos outros episódios que a gente tem as quantidades corretas de alimentos que a gente precisa consumir diariamente, as pessoas sentiam uma náusea muito intensa. Então, além delas terem diminuição do apetite e náusea, e claro que esses dois efeitos juntos resultava no emagrecimento. Com o tempo, a semaglutida era mais utilizada para o emagrecimento fora daquilo que ela era originalmente feita e ela estava sendo mais receitada off-label para o emagrecimento do que para o tratamento da diabetes. E é claro que a indústria farmacêutica fez aquele super lançamento, trocou de nome, mas é a mesma molécula. O que teve de desenvolvimento mesmo na semaglutida dos últimos tempos foi que agora eles lançaram semaglutidas com cada vez mais meia-vida, ou seja, a meia-vida dura mais, aí o paciente precisa se preocupar menos em tomar furos, porque a semaglutida mais conhecida é por injeção e não por via oral, e agora eles lançaram a semaglutida por via oral, que vai ser o maior sucesso, com a desvantagem de que agora é um comprimido por dia e não um comprimido por semana, como era a injeçãozinha na última mais moderna que lançaram. Perfeito. E aí, assim, administrei então a medicação, seja por via subcutânea, seja por via oral, o composto é a semaglutida. E essa semaglutida, a gente sabe que ela é um análogo de GLP-1. Então, o que significa ser análogo de GLP-1? Perfeito. Ser análogo de uma molécula quer dizer que é uma molécula muito parecida com aquela original que o corpo produz. GLP-1 é um conjunto de peptídeos, é um polipeptídeo que o nosso próprio corpo produz, que atua em diversos órgãos. Tem a sua atuação no fígado, tem a sua atuação no pâncreas, que a gente já falou, e quando esse GLP-1 atravessa a barreira hematocefálica e chega em algumas partes do cérebro, ele se liga nos seus receptores, que são os receptores de GLP-1, e com isso eles causam a saciedade. Uma molécula análoga, ela é muito parecida quimicamente e ela tem os mesmos efeitos. Então,
A semaglutida, que veio de fora, é muito parecida com o GLP-1 que foi produzido pelo nosso próprio organismo. Com isso, ele tem quase os mesmos efeitos no pâncreas, no fígado, no intestino, no cérebro e tudo mais. Sendo que para o emagrecimento, a inibição da saciedade e a diminuição do esvaziamento gástrico, o retardo do esvaziamento da comida do estômago, são as coisas mais importantes para quem quer emagrecer. Tá, então aí, assim, geralmente tirando a forma da via oral, né, que a gente tem 3 doses e a gente pode ir administrando isso com o paciente. As de injeção, que são os mais tradicionais, que foi inclusive o que veio agora e aprovado em janeiro, com um novo nome, mas com o mesmo composto, a pessoa utiliza uma vez por semana, certo? E ele vai manter esse efeito. Agora, a gente tem uma questão com os pacientes, que você comentou lá no comecinho, que são os eventos adversos associados a isso. Então, a gente tem paciente que sente muita náusea, que chega a ter vômito e que às vezes não consegue nem bater a carga mínima de ingestão alimentar no dia. E aí, é claro, né, assim, o objetivo é que a gente mantenha esse paciente saudável. Então, como que funciona, como que eu posso mexer nessa medicação a fim de não perder os seus efeitos, mas minimizar esses eventos adversos que realmente são muito incômodos? Tem o que o pessoal mais faz, que é associar outras drogas. Então, assim, se a pessoa está sentindo náusea, ela toma um antiemético, né? Se ela sente tontura, ela toma um medicamento para ver o que está dando tontura. Se for por hipoglicemia, ela tenta consumir um pouquinho mais de glicose. Se for por causa de queda de pressão, a gente tenta ajustar essa pressão, tá? Mas o correto mesmo seria uma dose adequada de semaglutida com acompanhamento médico-nutricional, óbvio, né? Então, assim, o paciente relata tudo o que ele está sentindo. Eu fiquei bem depois de tantas horas, aí depois de um dia não fiquei tão bem, teve um dia que eu fiquei com tontura, que eu tive a visão que ficou turva, um outro dia que eu vomitei, né? Teve um outro dia que eu tive uma constipação, uma diarreia. Ele precisa ir relatando quase que diariamente no começo para o seu profissional de saúde. E com isso, o profissional de saúde decide se ele precisa aumentar as unidades que são injetadas ou diminuir, tá? O aconselhado é que comece com pouco, tá? Sempre tem que começar com pouco para ver qual que é a tolerabilidade desse paciente com o medicamento. Porque se a pessoa já quiser usar dose máxima, fala assim, então pode até 1 milhão de unidades. Tô brincando, né? Nunca chega tanto. Mas assim, pode muitas unidades. Eu quero todas. Porque a gente, para emagrecer, a gente chegar... Não, eu quero tudo, quero chegar com 2 pés no peito, tá? O paciente vai internar, tá? A gente vai internar o paciente, tanta tontura que ele vai sentir. Ele pode ter uma hipoglicemia severa e também ele pode passar muito mal. E aí, quando ele passa muito mal, ele não consegue ingerir nenhum alimento e, por não ingestão de alimento, ele acaba sendo hospitalizado e tendo que ter uma alimentação parenteral. Isso é muito grave, né? Então, assim, o recomendado é sempre começar de pouquinho. Aí, começando de pouquinho, a gente vai deixando o paciente ficar cada vez mais tolerante aos efeitos adversos e colaterais, porque eles existem. Tomar um medicamento desse tá longe de ser um conto de fadas, onde você toma uma injeçãozinha e magicamente você emagrece, igual quando cai o vestidinho lá da Cinderela, né? Seria maravilhoso, seria. Né? Eu gostaria que fosse verdade. Todos queríamos, para falar a verdade, né? Mas é que vem com um sofrimento que pouca gente está disposta a falar, né? Como o emagrecimento aparece nas fotos, como você ganha mais likes, você ganha mais sorrisos nos lugares que você vai, parece que tudo isso vale a pena, mas tem um sofrimento por trás de todos os likes que pouca gente fala. Então, eu acho importante a gente pensar sempre a questão, né? Para quem que essa droga ela é direcionada? Então, a semaglutida, especialmente agora que houve um reconhecimento nessa coisa do emagrecimento, ela é direcionada para um público obeso. Quando a gente fala de obesidade, então a gente está falando de uma doença crônica, é normal, pelo fato de ser uma doença crônica, que a gente precise muitas vezes de um auxílio medicamentoso, né? Então, algumas pessoas também elas tendem a desmerecer
quando o paciente emagreceu por uso de um medicamento. Então, se a gente tem uma doença, vai precisar de uma medicação. Só que é o que o Ale acabou de falar, assim, sempre é facinho? Não. O que vai nortear muito isso? O profissional que está acompanhando. Então, uma das coisas que a gente percebe e que isso tem que ter muito cuidado é quando o profissional resolve seguir um protocolo fixo. Toda semana tem que aumentar X na dose. Porém, pode ser que de uma semana para outra o paciente ainda não aumentou a tolerância àqueles eventos adversos. E aí você vai, aumenta a dose, porque tem que aumentar, e a gente acaba nesse quadro muito mais grave que você falou. Então, a questão também é essa percepção, esse cuidado do profissional de perceber que se com uma dose mais baixa estamos tendo um efeito positivo e a gente consegue controlar um pouco os eventos adversos, tudo bem eu ficar na dose mais baixa, né? Tudo bem, exatamente. E também não quer dizer que o paciente precisa chegar na dose máxima para ter os efeitos benéficos. Não é só uma questão de tolerabilidade. Não é porque eu aguento que eu preciso aumentar tudo que pode, né? Se o paciente já está tendo os resultados que ele deseja, a gente não precisa sempre acelerar. A gente pode parar e não tem problema atrasar uma semana ou atrasar um pouquinho mais o tempo que o paciente precisar para ele conseguir tolerar os efeitos adversos colaterais. Tem pacientes que simplesmente não se adaptam à medicação e os pacientes precisam saber a hora de parar, porque senão aí eles vão inventar um mecanismo de ação novo para semaglutida, que é vomitar tudo que eles conseguem, e isso não faz parte do mecanismo de ação da droga, isso é um efeito colateral e adverso, e dependendo de quanto for essa êmese, fica muito grave, né? É um negócio muito, muito perigoso. E a semaglutida também tá muito interessante hoje em dia, que por causa do aumento do uso da semaglutida, as pesquisas clínicas estão conseguindo buscar efeitos benéficos terapêuticos novos. Então, assim, a gente já tem vários efeitos que estão sendo estudados sobre a depressão, por exemplo, que com a diminuição da glicemia, a gente consegue diminuir boa parte da neuroinflamação. E diminuindo a neuroinflamação, a gente consegue diminuir um dos maiores fatores de causa da depressão, que é justamente essa inflamação em células nervosas. Com isso, só de regular a glicemia, mesmo com fármaco, para quem nunca conseguiu regular através de uma dieta saudável, exercícios físicos e bons hábitos de vida, isso tem sido muito benéfico. Né? E na ciência a gente já sabe que um dos grandes segredos para uma saúde longeva, né? Pessoas que vivem mais e pessoas que têm saúde mental melhor, é que elas realmente têm pouca glicose circulando no sangue, não têm tanto pico de glicose. Então, esse efeito terapêutico a gente conseguiu observar também, e agora já tem um monte de estudo clínico sendo feito com pacientes depressivos para ver se esses análogos de GLP-1 também têm um efeito antidepressivo, além dos efeitos sobre a obesidade e a diabetes mellitus. Não, maravilhoso. Eu acho que essa medicação, ela realmente veio auxiliar em várias coisas. A gente sabe da gravidade que é a obesidade, da pandemia que a gente vive da obesidade muito antes da gente estar, infelizmente, habituado com o termo pandemia. E a expectativa é de piora desse quadro. Então, a gente ter uma droga que auxilie, que é uma droga segura, é maravilhoso. A gente tem um grande problema em relação a essa droga: o alto custo dela. Então, ela é uma droga que ela não consegue atingir a grande maioria da população brasileira. Então, a gente sabe que o grau de obesidade, ele tende a ser maior, né? A prevalência de obesidade, ela tende a ser maior nas populações que têm uma condição socioeconômica mais desfavorável. Então, seria quem mais precisaria. Mas ela acaba tendo, então, um bloqueio aí, um problema real, que é o acesso a essa medicação. E aí, inclusive, quando houve essa aprovação, aí tem murmurinho nas redes sociais, né? Uma das pessoas que resolveu falar
sobre ela, falou assim, então, mas apesar de ser o mesmo composto, é bom porque agora pode ser que baixe um pouco o custo, porque a gente vai ter uma concorrência. Mas tem mais de um laboratório no Brasil que consegue vender essa droga? Não, no Brasil só tem um laboratório e no mundo tem outros 6, no mundo inteiro, né? Então, assim, é pouquíssima concorrência. E no mundo, nos outros países, como China e Suécia, é porque a patente da primeira semaglutida que eles lançaram já caiu. Então é por isso que eles conseguem fazer uma coisa dessa. Mas a indústria farmacêutica ela é excelente em vender e excelente em consertar os próprios erros. Então, assim, ela conserta um erro que era dela, lança uma molécula nova que tem menos efeitos colaterais e adversos, como se fosse a melhor coisa da vida. Antes da semaglutida, a gente tinha a liraglutida e a dulaglutida, que eram moléculas que têm exatamente o mesmo mecanismo de ação. Eram um pouquinho piores? Talvez. Tinham outros efeitos colaterais e adversos? Sim. Eram tão potentes quanto a semaglutida? Não. Né? Mas essa coisa de que vai abaixar o preço, vai demorar no Brasil mais uns 15 aninhos para isso acontecer. Ai, meu Deus, quando cai a patente desse negócio? Vai demorar um pouquinho ainda, porque toda vez que eles lançam um produto com um efeito terapêutico novo, eles renovam as patentes e não só sobre a molécula, mas também sobre todos os processos farmacêuticos envolvidos na produção da molécula. E outra, mesmo que a patente cair, mesmo quando toda a patente cai, a indústria que inventou essa molécula lucra muito, porque quem que é a única fábrica que sabe fazer semaglutida? É a que conseguiu descobrir a molécula. Aí, nesse processo de ensinar outras fábricas a fazer, ela ganha muito dinheiro. Entendi. E entre um genérico e um medicamento de referência, o brasileiro tem a propensão a sempre querer comprar o mais caro. É engraçado, né? Um país onde tem tanta gente morrendo de fome. Exatamente. As pessoas sempre querem o mais caro porque tem o tal do efeito placebo envolvido também, né? Se a pessoa achou que pagou mais caro no negócio, é porque funciona melhor, exatamente. Então, assim, é uma questão que eu acho que a gente tem que reconhecer a qualidade da molécula, o avanço que isso permitiu, especialmente no tratamento da obesidade, que é uma das grandes preocupações, mas também reconhecer o ponto de bloqueio de que isso ainda vai demorar para ser amplamente utilizado e efetivamente chegar em toda a população que precisa. Porque o custo ainda é muito alto. E principalmente se a pessoa tolera muito bem e a dose fica maior, a medicação dura menos ainda, né? Exatamente, porque dentro de um aplicador, né, seja caneta, seja seringa, vem um tanto X de líquido, né? Vem um volume fixo de líquido e quanto mais a pessoa tolera uma dose maior, aquele líquido vai mais rápido. Então, assim, são algumas centenas de reais por agulhada que a gente toma. É isso mesmo. Mas, enfim, a droga é efetiva, é eficiente, a gente ainda tem bastante para discutir sobre ela. A gente tem aí também uma outra droga nesse sentido de controle alimentar, que mais especificamente ela também não é muito um on-label para esse aspecto, mas que é muitas vezes prescrita pelos profissionais para transtorno de compulsão alimentar. E aí que é geralmente uma droga utilizada para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, quem é essa droga e o que ela faz pela gente? Nós temos drogas que funcionam sempre pelo mecanismo de aumentar a noradrenalina em algumas regiões e vias neuronais, né? Então, assim, seja ela por inibir a recaptação de noradrenalina, ou sejam elas estimulantes da liberação de noradrenalina ou agonistas de receptores noradrenérgicos do cérebro, né? Então, assim, a gente tem essas drogas todas. E quem que são as que funcionam dentro desse espectro de ação? Principalmente derivados das anfetaminas, né? Então, as lisdexanfetamina, né? Que tem um nome comercial, que é muito utilizado para pacientes que têm TDAH. Pacientes com TDAH, eles têm pouca neurotransmissão noradrenérgica,
principalmente saindo lá do núcleo da RAF e indo para o córtex pré-frontal. Com isso, aumentando a noradrenalina, deixando a noradrenalina em concentrações normais nas fendas sinápticas, o paciente finalmente consegue prestar atenção, né? Então ele consegue colocar uma via neuronal em funcionamento. Só que ao aumentar noradrenalina nessas mesmas vias neuronais de atenção, tem um efeito sacietógeno e anorexígeno muito grande. Então, ele tira a vontade de comer. O paciente não sente fome. É uma coisa que eu não posso dizer a mesma coisa de mim, que eu sinto bastante fome, tá? Mas, assim, os pacientes simplesmente não sentem fome, eles não sentem fraqueza, porque é uma droga estimulante, e eles conseguem prestar atenção em um monte de coisa. Eu conheço pessoas que já desmaiaram com hipoglicemia quando tomavam essa droga sem indicação terapêutica para TDAH. Repete o nome da droga de novo, porque é um nome meio trava-língua, e a gente não vai falar o nome comercial, né? Lisdexanfetamina. Maravilhoso. Perfeito. E com isso, as pessoas, além delas não sentirem fome, a noradrenalina que é liberada em algumas regiões cerebrais fazem as pessoas ficarem mais agitadas, fazem as pessoas terem mais energia para se exercitar, para fazer todas as coisinhas. Então os pacientes adoram, né? Que eles têm mais energia para fazer tudo, acham que estão prestando atenção, só que quando você foca tanto numa via neuronal, você prejudica a memorização. Então, assim, você prestou atenção em tudo, mas do que você prestou atenção realmente vira uma memória de longo prazo? Não sabemos, estamos investigando. E o bem-estar imenso que essas drogas fazem, porque, afinal de contas, elas são derivadas de um anfetamínico, né? Da anfetamina. Então, assim, elas têm o potencial de dependência e de adicção que é muito grande, porque a sensação de prazer e de bem-estar é muito grande. E ainda somado com isso, você fica magrinho, porque você comeu menos. Então, assim, são muitas vias formadoras dessa coisa de dependência e de adicção. Além dessa droga, que é uma anfetamina, a gente tem outras drogas que são antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina. E essas drogas, por exemplo, a venlafaxina e a desvenlafaxina, originalmente foram inventadas para tratar depressão, né? Todos os tipos de depressão. Só que, ultimamente, tem muitos profissionais receitando antidepressivos com ação de inibição da recaptação de noradrenalina para o emagrecimento, porque aumenta a noradrenalina nas fendas sinápticas e da mesma maneira que as lisdexanfetaminas, elas conseguem inibir o apetite e o paciente não sente fome. Maravilhoso. Só que aí também, juntando com os nossos outros episódios, não é tão simples assim o processo, né? Não sinto fome, não vou comer e a longo prazo isso vai me ter um custo, né? Porque se eu não tô comendo hoje e a gente tá tendo uma perda de peso descontrolada, que não é saudável, isso uma hora vai ter um reganho. Então, a gente tem que pensar que, obviamente, você, profissional que vai prescrever essa droga, tem que estar com todo o processo alinhado. Nas drogas sempre direcionadas para o emagrecimento, todos os estudos, eles são, assim, 100% batem na mesma tecla. Só é efetivo o uso de uma droga para auxílio, falando em emagrecimento, quando junto foi estabelecida uma mudança no estilo de vida. Então, prática regular de atividade física e exercício físico, uma alimentação saudável e não neurótica, trágica, dramática, uma boa qualidade do sono e redução dos níveis de estresse. Porque aí a gente entra numa outra coisinha, né? Ativei, né, anfetamina, pá, tô ligadona, tô bem, tô feliz, mas uma hora eu preciso dormir, né, porque infelizmente a fisiologia conta com um período de sono. Eu gostaria que não precisássemos, gostaria fortemente, mas precisamos, né, a gente ainda não teve, assim, uma evolução maravilhosa para não precisar dormir. E aí começa a acontecer o quê? O indivíduo usa uma droga para acordar, e, não obviamente todos, mas pode acabar precisando de uma droga para dormir. Precisa mesmo. E é
já que a gente estava falando de grandes pandemias, uma grande epidemia do mundo moderno atual é que pessoas, quando acordam, tomam medicamentos estimulantes. E ao final do dia, eles começam a tomar medicações que são relaxantes e tranquilizantes. Então, a pessoa depende de uma droga para acordar e depende de outras drogas para dormir, né? Só que umas competem com as outras. E, ao mesmo tempo que a indústria farmacêutica procura drogas com maior tempo de ação, com maior meia-vida, porque aí a droga dura por mais tempo e a gente precisa tomar menos comprimidos. Ao mesmo tempo, o dia continua tendo 24 horas. Então, como que a gente vai usar duas drogas? Uma para acordar de manhã e outra para dormir à noite, que tem ação de 36 horas de meia-vida. Também não faz sentido. Não faz sentido nenhum, exatamente. Então, essas drogas estimulatórias são muito perigosas, porque da mesma maneira que o paciente não sente necessidade de comer, por não sentir fome, o paciente também não sente necessidade de dormir. Não é o meu caso, tá, gente? A necessidade, eu sinto, eu só gostaria de não, na verdade. Eu sinto necessidade de dormir e gostaria de continuar dormindo. Okay. Aliás, gostaria de ter mais tempo para dormir. Tá? Se o dia tivesse mais tempo, eu não ia fazer mais coisas, eu ia dormir mais, com certeza absoluta. Não faz sentido na minha cabeça, mas vamos manter o foco fisiológico. Sim, perfeito. E a necessidade do sono é muito importante, porque é só durante o sono que o cérebro consegue fazer a sua autolimpeza. Sem o sono, o cérebro não consegue se limpar, que é só em algumas fases muito específicas do sono que o cérebro tem uma abertura na barreira que separa o líquido cerebral do sangue. Então, nessa abertura, que só ocorre em fases específicas do sono, que tem a limpeza do cérebro, que é onde o cérebro joga de volta na corrente sanguínea todo aquele lixo metabólico que ele produziu. Se a gente não dormir, tem como recuperar outras vezes? Tem, tá? É só dormir mais outras noites. Mas se a gente ficar muito tempo sem dormir, a gente começa a ter vários problemas de acúmulos de substâncias no cérebro. E esses acúmulos no cérebro vão causar morte neuronal. E morte neuronal em exagero, primeiro vai dar um problema cognitivo, de esquecimento, desatenção. E a longo prazo, invariavelmente, vai virar uma doença neurodegenerativa. Pode ser demência, pode ser Alzheimer ou pode ser qualquer outra coisa que cause uma neurodegeneração por morte celular. Mas eu tô na luta pra ser uma pessoa melhor. Sabemos. Deus tá vendo. 1 minutinho por semana a mais. A gente sabe que 1 minuto a mais de sono só por hoje. Vale a mais, exatamente. Mas a gente vê, e eu acho que esse é o grande lance, tanto para as pessoas quanto pro profissional. Sim. Por quê? Porque hoje a gente tem um apelo da resolução de todos os problemas com a medicação. Mas isso também não vem sem um custo associado. Então, a gente sabe que para manter composição corporal, para manter saúde, para manter longevidade com qualidade, porque o que a gente nota? Censo que saiu agora de 2022. Aumentou a expectativa mais uma vez, expectativa de vida. Então, a média da expectativa de vida do brasileiro hoje está em 77 anos. As mulheres continuam vivendo um pouco mais do que os homens, então as mulheres perto de 80, os homens perto de 73, uma faixa de diferença que meio que se mantém aí ao longo dos anos, apesar de ter diminuído um pouquinho. Mas qual que é a grande questão? Não adianta a gente ir adicionando anos de vida se a gente não adicionar qualidade nesses anos. E o que a gente sabe que precisa para ter qualidade? 4 pilares. Dieta adequada, sem loucura, mas adequada. Exercício físico e atividade física. Sono de qualidade e quantidade. Porque também tem aquelas pessoas que ficam na cama muitas horas, mas não tem um sono de qualidade. E redução dos níveis de estresse, né? E vivemos assim no Brasil, que é praticamente um looping de estresse diário. E aí vem justamente essa questão, não, então eu resolvo tudo, porque eu tomo um pra acordar, eu tomo um pra dormir, eu tomo um pra ficar feliz, porque o estresse vai existir, e aí a soma dessas medicações a longo prazo tem um custo alto. Tem um custo muito alto, e esse custo, um deles são as doenças senis cerebrais, né, sem dúvidas nenhuma.
Aí, associando essa coisa dessas drogas para emagrecimento, uma coisa que você comentou que eu achei bastante interessante, inclusive nos episódios anteriores. Quando a gente toma esses medicamentos para emagrecer, a falta de necessidade de comida, junto com o efeito nauseante de quando toma comida, nessa hora os suplementos alimentares se tornam muito mais importantes, porque todas as pessoas conseguem uma quantidade imensa de nutrientes num volume muito menor. Então, essa parte de comer bem, parece que a gente está bem avançado, mesmo se essas comidas não forem tão naturais assim, né? Mesmo se a gente tiver que ter uma ajudinha tecnológica de alimentos aí, mas a gente já consegue resolver bem. Agora, a parte de exercício físico, também com esses medicamentos resolve, né? Porque a pessoa fica agitada e parte para resolver essa agitação, né? Para suprir a necessidade de se mexer, a pessoa acaba fazendo exercícios físicos também. Dormir e relaxar têm sido os maiores problemas, inclusive vai contra boa parte das diretrizes capitalistas atuais. Porque para a gente cumprir todas as tarefas profissionais que a gente tem, conseguir sair com todos os nossos compromissos sociais e ainda todos os nossos compromissos pessoais dentro da nossa casa, realmente o dia precisaria ter umas 36, 40 horas pra gente dar conta de tudo e ainda conseguir dormir. Exatamente, né? Então, essa parte de relaxar e cuidar do estresse tá bastante problemática no mundo. Quando eu fui estudar o sono e descobri que quase 70% das pessoas do mundo têm algum problema, ou para adormecer, ou para manter um sono de qualidade, eu fiquei extremamente assustado, porque a brincadeira em casa é que eu durmo antes de me deitar, tá? Então, assim, quando eu vou me deitar, não dá tempo de conversar comigo, entendeu? Porque eu já tô dormindo, tá? Simplesmente não dá tempo. E o despertador acordou, eu simplesmente desligo o despertador e sigo a vida, né? Então, assim, parece que eu tenho um botão de desliga e desliga, tá? O reloginho aqui diz que eu durmo bem. Ele diz que eu faço muitos ciclos de sono. Você sabe que ele mente também. Ele né? mente, é claro, né? Ele tem, mas assim, eu gosto de acreditar nisso, entendeu? Okay. Deixa eu ser feliz. Tudo bem. Diminua os fatores de estresse dentro de mim. E a parte do sono é coisa de higiene do sono, educação do sono, assim como a alimentação, o exercício físico, o sono também precisa de disciplina. Então, assim, tem muitas regras que a gente precisa seguir, diminuir a exposição a telas, exposição à luz, comer adequadamente para poder sentir sono na hora certa, porque dependendo do que a gente come, a gente sente menos sono, porque algumas comidas são mais estimulantes que as outras. E a parte do estresse, o que a gente discute muito no nosso dia a dia é que as pessoas, elas ficam vivendo naquele looping de estresse, elas acham que vai doer muito olhar para dentro de si mesmas e refletir, fazer uma autorreflexão e tentar resolver, entender o que está acontecendo, a causa das angústias, e por ela não fazer isso, a pessoa simplesmente continua sofrendo num loop eterno de muita, 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 muita solidão e angústia. E drogas. E lícitas. drogas para tentar resolver isso, que não resolve essa parte mental mesmo, né? Talvez assim, é um entorpecente para as emoções, né? Mas que resolve o estresse de vez, não. Ele te deixa dopado. Ai, gente, então, essas conversas nunca são fáceis, né? A gente descobre as coisas que não funcionam, as coisas que a gente não pode usar, que a gente vai ficar com demência, mas tá tudo bem também, né? A gente vai tentar usar tudo isso pra evitar. Então, a gente vai finalizar nosso último episódio. A gente tem 1 milhão de drogas, né, pra falar, muitos efeitos. Mas a gente tinha como foco esses aspectos das que foram abordadas hoje, que são as que estão aí em alta, em grande discussão no momento. Então, a gente sempre reforça que vale a pena o critério, a ciência, para que a gente não saia abusando e acreditando em qualquer coisa. Então, eu agradeço muito, Ale, por essa conversa maravilhosa, todas as discussões. E, claro, a gente espera aí um retorno e uma outra temporada para a gente continuar falando desse assunto
polêmico, mas necessário. Sem dúvidas. Sou eu que te agradeço, professora Bianca, agradeço à Instituição Forte por esse convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então a gente encerra a nossa primeira temporada do Fortecast, que foi maravilhosa, e eu tenho certeza que a gente vai ter outras temporadas por aí para continuar discutindo esses assuntos de extrema relevância, importância, mas com critério científico adequado. Claro, espero você, profissional médico que quer se especializar, que precisa se atualizar nesses assuntos, no nosso curso de especialização em medicina esportiva pela Faculdade Forte. A gente já tem aí 6 turmas em andamento, então já é um curso bem consolidado e com certeza vai agregar muito na carreira de qualquer médico especialista. Obrigado por todas as participações e até a próxima!